Então, pessoal, boa tarde e bem-vindos a mais um dos nossos encontros da disciplina de Inovação e Empreendedorismo. Eu estou aqui com o professor Abraão, com quem a gente está concebendo esse curso, e aqui eu registro mais uma vez o agradecimento, sem quem isso não estaria acontecendo, o professor Frederico Gugel, que está aqui para mais uma palestra, né? O professor Abraão deu as 3 primeiras, estamos hoje com a segunda das palestras do professor Fred, e é com um grande prazer, com a participação dos alunos da pós-graduação, que a gente vai fazer mais um encontro hoje. O professor Abraão tinha algo importante para compartilhar com a gente? Mais uma vez agradecer e parabenizar Lucas, professor Jorge, toda a equipe do CT Asfalto. Agradecer muito, né, a colaboração do Fred, fazer um testemunho, que ele já sabe. O professor Frederico, né, o eterno Fred para mim, em 2004, foi ele que me introduziu, né, esse termo empreendedorismo, o projeto Arquimedes, né, de formação de jovens para o empreendedorismo. Então, ele plantou a sementinha do empreendedorismo, que de alguma forma eu tentei trazer e trago até hoje nos meus dias. Então, por ele, tenho toda a gratidão, ele sabe a importância que tem na minha vida. Eu fico muito feliz que ele está também plantando essa sementinha do empreendedorismo, da inovação para mais jovens aqui da nossa UFC, do nosso CT Asfalto. Tá bom? Então, professor Fred, muito obrigado mais uma vez e que tenhamos mais uma tarde de muitos aprendizados. Maravilha. Valeu demais. Então, que é dos senhores, espero que tenha um impacto aí muito duradouro dos nossos alunos. Inclusive, a partir do ano que vem, a gente vai estar com o curso para os alunos da graduação em Engenharia Civil. Né? Então, legal, legal. Valeu. Eu tenho a impressão que qualquer dia desse, já é a segunda ou é a terceira vez que o Abraão tem a gentileza de dizer isso para mim. Eu acho que na terceira eu choro, juro por Deus, de agradecimento, Pessoal, aí eu vou pedir permissão para pegar meu café aqui, depois tu corta e edita aí do jeito que tu quiser. Pessoal, assim, de uma forma muito rápida, tá? Eu vou só fazer uma brevíssima recuperação do que foi visto na vez passada, para que a gente não perca, né, o link do que eu estava explicando dentro de um contexto teórico, né? Então eu falei para vocês que tudo começou comigo naquela questão de eu querer entender como é que funcionava o comprometimento organizacional, a liderança para a inovação, porque eu sempre digo, e vou repetir, não é muito fácil para mim colocar o conceito de liderança como sendo relacionada diretamente à inovação, sabe? Porque, em princípio, a inovação é uma característica do empreendedor, não é a característica de um líder, porque eu tenho líderes consagrados, mas que não são empreendedores, né? E eu tenho empreendedores que, por incrível que pareça, não são líderes, mas eles são excelentes delegadores de funções. Eles têm essa percepção de analisar. Aliás, tem um fato interessante que chama a atenção. Há uma classificação que agora é que eu me lembrei. Alguns consideram que é o empreendedor, o homem de negócios e o investidor. Né? Há 3. O investidor, o próprio nome já diz. O homem de negócios é aquela pessoa que, por vezes, ela intermedia negócios. Tá? Os lobistas, por exemplo, no bom conceito, né? Não esse lobista do lado obscuro, mas os lobistas, de uma forma geral, eles intermediam esse processo de, por exemplo, você tem um negócio e diz, rapaz, Fred, eu não sei a quem vender, eu estou vendo isso, e esse homem de negócio, ele chega e diz, rapaz, eu sei quem é que pode investir no teu negócio. Olha, perceba, você é o empreendedor, eu sou o intermediador e você é o investidor. Entendeu? E você tem características que são próprias dos investidores. Eu tenho características que são próprias desses intermediadores, desses homens de negócio. E você tem características que são próprias do empreendedor. Então, ainda existe essa contextualização do que é entender o mundo dos negócios de uma forma geral. A ciência, de um modo geral, ela percebe, ela se detém, ela observa mais o empreendedor. Esse que gera, é ele quem gera a inovação. Eu sou aquela pessoa que percebo uma oportunidade porque eu tenho ótimos contatos. Eu nunca ouvi falar em sucesso sem trabalho, eu nunca ouvi falar. Ouvi, quando o caba ganha. Numa loteria, um sogro rico, uma herança grande, aí pode ser. Mas não tem outra forma de gerar riqueza se não for por intermédio do trabalho. E olha, digo uma coisa para vocês, não tem negócio mais invocado do que a esperança. E eu não estou chamando dentro do aspecto religioso, não.
A esperança pela esperança. Tem um pensador espanhol chamado Baltasar Gracián, que ele diz uma frase que é muito pesada. Ele diz assim: a esperança é a maior falsária da verdade. O esperançoso adora se enganar. Adora, ama se enganar. Traga. E se ele estiver desamparado, menina, no ponto certo. Ele já está bem molinho para pegar. Já está todo já salgado. É só comer, neném. Não tem errado, não. O esperançoso, aquele que acredita. Olha, para mim é igual aquele que quando chega no bolão da Mega Sena do final do ano, eu sei que nenhum de vocês já viu isso não, mas quanto é o bolão? 300 milhões. Aí o caba joga, aí antes de dormir diz: eita, eu com esses 300 milhões. Pegar esse dinheiro, eu vou viajar, vou comprar aquele carro, vou ajudar aquela minha prima. É o esperançoso. Papai, homem, acorde. Nessa contextualização, se não tiver meta, aí vem a tal das histórias das metas, que tem que ser mensuráveis, específicas, com tempo para começar e terminar, tem que ser atingível. Aliás, você sabe por que é que eu boto essa corda bamba? Essa corda aí é o que dirige o que você tem que fazer. Saia daí para você ver. E aí eu comentei que a inovação são soluções e novas esperanças que geram nota fiscal, né? Ou seja, não adianta, em hipótese alguma, você chegar e você criar uma invenção que não venda e não traga dinheiro. E eu sempre digo, pessoal, colaboração é a palavra-chave. Enalteço, a solução está dentro de casa. A solução está dentro de casa. Parece mentira, mas a solução está dentro de casa. Só que a pergunta errada nunca vai encontrar a resposta certa. Aí é que está. As informações e orientações estratégicas, elas podem até estar fora de casa, mas a solução está dentro. Só que a gente tem que cascavilhar, tem que garimpar essa realidade. Dentro disso, pumba! Falei para vocês sobre as soluções miojo e o efeito nuggets, que é aquela história das pessoas que se enganam porque querem mesmo, né? E eu digo, olha, eu quero. E tem gente que quer solução miojo, aquela que vem da noite para o dia. Foi quando eu encerrei e comentei para vocês o beabá que todo mundo fala. Qualquer canto que você abra em metodologia Scrum, Scrum, o que você vier, você vai encontrar um sprint, um spront, o que vier, que é entender o problema, é necessário que haja empatia, criar a solução viável, a prototipar uma solução ideal através da tangibilização e confirmar os resultados, que é validá-los. Foi aí onde eu encerrei. E o que é que acontece? Pá! Aí agora vamos juntar o que é essa liderança com essa questão de inovação. Agora nós vamos juntar. Juntar como? Quais são as características que os empreendedores têm e que emprestam aos líderes para poder gerar inovação? E olha só, pessoal, o que é que indicam as pesquisas? Meus amigos, eu tenho uma fascinação por mitologia. Quem dera eu que eu pudesse estudar ainda mais a história grega, a história clássica. Eu não tenho essa aptidão. Eu sou doido por mitologia. E vocês sabem que tem o tal do Homero, que escreveu a Ilíada e escreveu a Odisseia e por aí vai. E tome o tal do Ulisses. Esse Ulisses é um cara muito interessante, porque o Ulisses, ou Odisseu, que ele também é chamado de Odisseu, daí o porquê Odisseia. Ulisses é um cara que passou 20 anos no meio do mar. Eu acho isso maravilhoso. No meio do mar, com 10 foi indo para poder brigar lá em Troia. E mais 10 para voltar. Ou seja, ele vai na Ilíada e volta na Odisseia. 20 anos, acaba no cacete. Olha, eu vou dizer um negócio para você. 20 anos. Se ele tivesse uns 20 e poucos anos de idade, ele voltou para a casa dele já com mais de 40. Mas tem um negócio que é bacana. Ele era um rei de Ítaca, a ilha de Ítaca. E lá em Ítaca, quando ele foi chamado para a guerra de Troia, para tirar Helena, salvar Helena, aquela história toda, resgatar Helena, melhor dizendo, ele era casado com uma moça linda chamada Penélope. Tinha um filho chamado Telêmaco, né? Telê é o Telêmaco. E ele foi, e Helena, apaixonada, ficava costurando um... Oi? Penélope apaixonada. Penélope, eu disse quem? Helena. Não, Helena estava lá em Troia. E a Penélope aqui, né, costurando, porque todo mundo queria o reino do Ulisses. Naquele tempo não tinha WhatsApp,
ninguém conversava, ninguém mandava um telefone um para o outro, né? E a Helena aqui e a negada lá em cima dizendo, rapaz, a viúva ficou nova, meninazinha boa, vamos pegar ela que a gente pega o reino todinho, porque o Ulisses não volta mais não. E a Penélope chegou e disse, deixa eu fazer aqui um camisolão, um negócio desse, quando tiver pronto eu acabo. E tem um fato que é interessante, tinha uma deusa, eu nunca me lembro o nome dessa deusa, acho que é Atena, não sei, tinha uma deusa, que ela olhava para o Telêmaco e dizia, oh meu Deus, eu estou mal ralou esse menino. E o bichinho está desamparado, eu preciso orientar ele. Mas só que a deusa não pode descer em formato de deusa, porque você vê, você morre. Aí ela ocupava o corpo de um ancião que tinha, que era muito amigo, inclusive, de Ulisses, e era muito respeitado pela idade dele. Sabe como era o nome desse ancião? Mentor. É por isso que as pessoas se utilizam de mentoria ou mentor, é aquele que orienta, aquele que ajuda, por isso que tem essa tal da história. Vamos resumir aqui a conversa. O Ulisses foi 10 anos brigando, o Ulisses voltou 10 anos na confusão. Olha, ele voltou. Ele parou numa ilha que tinha a mulher mais linda do mundo. Ficou lá. E a mulher todo dia de manhã, cafuné, tapiocazinha direitinha para ele, tudo arrumadinho. Tudo para ele ficar, porque eu vou dizer, uma mulher bonita de manhã, fazendo uma tapioca com cuscuz, o cabo não volta para casa mais. E ele lá, aquele negócio todo, ele vai, voltou. No meio da volta, ele ainda enfrentou o mar cheio de sereia. Tem duas versões, uma que ele foi amarrada no mastro, outra que enfiaram cera no ouvido dele. Tem uma outra também que Orfeu vinha tocando e o som dele foi maior do que o som das sereias. É lindo, a mitologia é muito linda. E eu quero pedir desculpa se eu estou ensinando missa para vigário, todos vocês conhecem, tá? É que eu me empolgo contando a história. Bom, ele voltou. A pergunta é o... Foi oferecido a ser Deus na ilha. Na ilha? Como era o nome dela, hein? Pois é. Não era Calio... Não era... Calisto. Era? Não, era Calíope, Calíano. No Pirata do Caribe ela aparece. A deusa é Calisto. É Calisto a deusa, né? É Calisto. Pronto. Depois de todas as ofertas, ela oferece a imortalidade para ele não ser. Olha, a mitologia grega não, mas pergunta dele aqui da cultura do Pirata do Caribe. É bom, né? Não, eu venho já. O último slide fala sobre amigo 2. Todos também. Mas só os 3 primeiros. Os depois. Acho que também. Igual Star Wars. Aí o que é que acontece? Por que é que eu me utilizo da determinação de Ulisses rumo a Ítaca? Por um detalhe só. Meu amigo, ele tinha 2 coisas para ele muito importantes. Primeiro, voltar ao reino, Penélope e o filho. Se você não souber qual é a sua Ítaca, não dá para liderar nada. Você perde até o sentido de vida. Você perde até o sentido de vida. Me diga uma coisa com toda sinceridade. O que é que faz vocês estarem aqui? O que é que faz uma pessoa? Tu. Chegar e montar um SEMP. Criar um... É você quem está à frente desse laboratório. Lutando por isso daqui. Faz por quê? Por que eu estou... E às vezes a gente diz assim, por que eu estou fazendo isso? Isso só tem uma contrariedade, às vezes. Às vezes eu vou e tem um pessoal que puxa você para baixo. Né? Por quê? Porque é a minha Ítaca. Essa é minha... As pessoas levam isso, não consegue... Tem gente que envelhece e morre e não consegue entender do quanto é importante você ter convicção do que você quer fazer. Como é que eu posso ser um líder, liderar alguma proposta de vida, um objetivo de vida, se eu não tenho a minha Ítaca montada? E é em cima disso que eu tenho essa fascinação por essas coisas, que eu botei isso aqui. Mar, para mim, é o negócio mais bacana que existe. Eu tenho, com a minha família, aqui até som tem, presta atenção, ó. Quando o cabo quer arrasar, ele bota logo é desse jeito, né, não? O que acontece é o seguinte, a gente tem minha família, nós temos um bangalôzinho lá nas Flecheiras. Eu vou bem pouquinho, eu quase não vou. Minha mulher vai direto. Eu já estou cansado, acho muito longe, aí me canso. Aí eu estou lá, detesto conversar, é uma característica minha. Aí eu fui, lá na frente, eram umas 2 horas da tarde. Estava com o meu Danoninho, um Danonizinho verde. Botei assim em cima.
e fiquei vendo o mar. Que eu estou Danoninho e Activia, os dois. Eu comi o Danoninho, tardezinha, bebendo. Aí quando eu olhei, eu vi 3 jangadeiros empurrando. Eu acho lindo isso demais, cara. Acho muito lindo. A jangada, para mim, eu gosto muito mais do jangadeiro do que do vaqueiro. O jangadeiro, para mim, ele é mais bonito do que a figura do vaqueiro. Os 3 aqui entrando, era desse tamanho, não era maior do que isso, não. Eles entrando, aí apareceu um quarto, ajudou, né, a colocar. Essas jangadas, quando elas adentram ao mar, parece que tem uma corda puxando. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Ela entra numa velocidade que eu fico impressionado. Entrou, eu olhando aqui a jangada, muito bonito, na minha opinião. Aí o quarto jangadeiro que ajudou saiu assim, eu digo, peraí ainda. Eu saí assim do cercado que tem. Ele era carpinteiro também. Tinha 2 jangadas assim viradas, ele estava lá. Aí eu encostei assim para ele e disse, ei, tudo bem? Eu acabo disse, tudo bom, doutor. Eu digo, diz uma coisa, essa jangada, ela volta a que horas? Aí o cabo, essa daí é amanhã de manhã. Amanhã de manhã? É. Aquela jangada que está saindo agora 2 horas, volta amanhã de manhã, volta amanhã de manhã. Eu digo, vala, pai, uma jangada desse tamanho passa a noite todinha no meio do mar. É, jangada de dormida. Eu digo, ai, vai? Com esses 3 homens? É. Eu digo, o que é que eles estão levando? Aí é farinha, carne seca, biscoito, água e cachaça. Óbvio. Cada qual leva o que é necessário. Eu digo, homem, não é perigoso, não. Só uma embarcação se bater em cima, mas a gente acende a lamparina, fica aceso. Eu digo, eles vão até onde? Esses aí vão até a Risca. Tu sabe onde é a Risca? Sim. É. O avô era pescador. Seu avô era pescador? A família dele, ele nunca entrou no mar. Ele era o homem da rede que fazia rede, puxava? Trocava o peixe na chegada por outras comidas, né? Levava, tinha uma mercadoria. Muito legal, cara. Paracuru. Paracuru, show de bola. Ele não entrava no mar de jeito nenhum, entendeu? O tio justamente ele não é perigoso o suficiente. Muito legal. A risca, para quem não sabe, é onde o mar se encontra com o céu. Poxa, onde é que termina isso, né? Aí eu disse, e onde é que termina isso? Aonde o peixe está. Aí ele vai, a risca é onde o peixe está, tá. Não, ele sabe qual é o peixe que ele vai pegar na hora que tem que ser e tal. Aí eu digo, puta... Porque vocês sabiam que tem peixe que na lua cheia sobe mais, tem uns que desce mais, sabia disso? Aí eles vêm, bom, tá legal. Eu digo, quando tem perigo um negócio desse virar, não? Ele diz, tem. Aí eu digo, e se virar? Desvira. Né? E 2 dá para trazer? Dá. Eu digo, já aconteceu isso? Já. Homem, esse negócio dá certo? Ele disse, doutor, é para dar. Né? Até hoje deu. Né? Aí eu voltei com essa história na cabeça e eu digo uma coisa para vocês. Isso daqui não tem diferença nenhuma de quem bota negócio e lidera negócio. Não tem diferença nenhuma. E eu vou dizer para vocês por quê. Olha aqui. Sabe por que é que dá certo? Primeiro porque eles conhecem a embarcação. Ele conhece. Do mesmo jeito que um empreendedor tem que conhecer o negócio que ele está metido. O grande problema é quando um caba está com o outro e ele não conhece o negócio. Eu vou botar um restaurante, porque todo mundo come. Vou botar um bar. Meu amigo, não tem coisa mais complexa do que você trabalhar com perecível. A administração de perecível é dificílima, a rotatividade desse. Você conhece o negócio? Pessoal, 71% dos negócios que são colocados, que obtêm sucesso, é porque os proprietários têm algum conhecimento prático sobre aquilo. Ou já trabalharam sobre aquilo, ou eram empregados sobre aquilo, ou receberam aquilo como tradição. Então, o que é que acontece? Ele conhece a embarcação todinha. Como o empreendedor conhece o negócio. Outra coisa, ele conhece os limites dele e a competência dele. Ele sabe desvirar se não virar. Ele conhece a limitação dele. Ele não vai além da risca. Ele sabe, ele conhece o ambiente que se propõe a navegar. Ele sabe onde é que está lá o barco, ele sabe lá onde é que estão as coisas. Essa é a premissa. Ou seja, mais uma vez, eu e o meu fascínio pela navegação. Um jangadeiro detém as mesmas competências, os mesmos conhecimentos de um empreendedor, de um empresário bem-sucedido. Conhece a embarcação, as suas limitações e aonde é que está o ambiente que ele se mete. Pessoal, eu já fiz muita besteira. Já tive 3 negócios. Fechei os 3 por precipitação.
Fui encantado, porque achava que seria um negócio maravilhoso. Um foi castanha. Tinha um Monza preto, Classic, toca-fita TD4 reverse, aqueles de bandeja. Tem que tirar, senão leva, né? É doido. Amplificador tojo, hein? Cabelo, nem barriga eu tinha. Rapaz, eu saía daqui, eu me largava daqui, tu sabe para onde? Para o Rio Grande do Norte, às 4 horas da manhã, para um lugar chamado Serra do Mel. Presta atenção, fica entre Mossoró e Areia Branca. Era um projeto lindo do Cortez Pereira. Infelizmente já falecido, mas era um senhor já, né? Para vocês terem uma ideia, não tinha telefone. Aliás, tinha o PT 550, era o Motorola PT 550. Para quem não conhece, tu lembra do tijolão, né? É uma caixa de sapato com antena. Pronto, não tem muita coisa não. E aí, você saía de Fortaleza, antes do Eusébio já não tinha sinal. Sabe o que é que o caminhoneiro me ensinou? Rapaz, doutorzinho, o senhor faça o seguinte, o senhor bote no porta-mala do senhor, o senhor bote um bocado de foguete desse que faz para pouco. E um outro de sinalizador, desses, né, que vai. Porque quando só atolar, ninguém vai lhe ver. Eu só solto os papocos, que alguém diz, vixe, tem alguém que está em algum canto, vamos ver o que é. E se for de noite, o senhor joga o papoco e o sinalizador, para ver onde é que o senhor está. Porque senão o senhor não volta, não. Eu ia bater para esse canto, para vender o quê? Castanha. Né? Pensa na besteira. Aí eu errei uma coisa, errei outra e tal, mas isso aí é uma outra conversa que dá longe. Depois fui para um negócio lá no Pará, distribuição de jogos lúdicos, Totolec. Fui prestar serviço jogos lúdicos, eu era distribuidor de jogos lúdicos. Fui botar lá, Carimbó da Sorte, olha o nome. Não? Ora, mas... Rapaz, professor, eu queria que o senhor... Rapaz, eu já fiz muita loucura. Minha mulher é mais doida ainda por estar comigo há 30 anos, né? Não, 31. Doutor, professor, nós estamos com o pessoal ali para o senhor dar um curso aqui no Recife. Eu disse, quem é? É o dono do Jogo do Bicho. Do Jogo do Bicho. De Pernambuco, Paraíba, Alagoas. Eu digo, eu vou. Hã? Lá é o freio da sorte. Não, lá era... Não, era Pernambuco da Sorte, Alagoas da Sorte, era tudo isso. Aí eles foram para o Maranhão. Bom, eu passei 4 dias conversando com eles e tal, aí quando eu terminei, o caba disse, pessoal, o senhor não quer ser distribuidor? É tão bonito o nome. O senhor não quer ser distribuidor nosso, não? Eu digo, gente, com um dia desse que vocês estão ganhando, onde for eu vou. Aí o caba disse, pô, espere não. Rapaz, deu 3 semanas, o caba ligou para mim, professor, nós estamos botando um. Eu disse, em Belém. Eu digo, tô dentro. Aí ele, pode preparar a mala. Eu digo, deixa comigo. Eu cheguei, Denise, é o seguinte, eu vou para Belém. Vou botar esse negócio lá. Pera ainda. Aí telefonei para um amigo meu que trabalha na Petrobras. Esse do sucesso, eu contei a história de sucesso para vocês, não foi o que é sucesso? Pois é, cheguei para ele, Pedro Roberto, me diz um negócio, quem é que lá no Belém que tu já morou aí? Ele disse, rapaz, eu. Bora botar o negócio junto? Eu digo, bora. Arranjamos um caba lá chamado Flávio, colocamos. Paz, é um negócio que dá medo. Polícia para tudo quanto é lado, armala de dinheiro. Aí eu ficava assim num canto, porque eu ia 15 dias e ele ia 15 dias. Aí eu chegava e dizia, rapaz, eu não vou levando esse dinheiro não. Eu botava o Flávio dentro do banheiro. O banheiro estava eu, escondido dentro do banheiro. Cheio de dinheiro. Pessoal, é 500 mil reais. Bote isso há 15 anos atrás. Tinha uma gaiola, aí saía os carros da polícia, que não é polícia, esses caras de folga, para carregar o dinheiro, para colocar, isso de madrugada, depois da gente ter colocado o dinheiro. Aí eu sei que lá para as tantas teve aquele problema, enfim, fecharam tudo e tal, no governo Lula no começo, e aí a gente disse, rapaz, vamos fechar esse negócio, não dá certo para nós não. Aí todo o material que a gente comprou, pelo menos a gente doou para uma entidade de caridade. Outra eu fui para o Juazeiro com outro amigo meu. Tudo é gente que pede para trabalhar comigo. Rapaz, Fred, você queria que você viesse para cá e quando termina, Fred, vamos colocar um negócio no Juazeiro? Eu digo, bora. O que é? A gente foi, mas lá não, lá era consultoria e prometeram uma coisa e o governo e deixou. Até uma secretaria do Cariri montaram e depois desistiram de tudo. A gente disse, não vale a pena colocar aqui. Enfim, por que é que eu estou contando isso? Porque se você não conhecer, a possibilidade de você dar certo é muito pequena, por melhor que seja o planejamento que você tenha, por causa das variáveis externas, pessoal. E aí, dentro disso, eu fiz uma pesquisa. Rapaz, eu estava até comentando com o
Abraão se eu tinha dado a ele. Pessoal, eu peço desculpas que eu não sabia quantas pessoas vinham. E, na realidade, eu não tenho tanto mais material, eu tenho muito pouco. Acho que eu tenho uns 5 ou 6, eu acho. Eu digo, rapaz, eu acho que eu ainda tenho aquele livro. Por isso que eu perguntei para ti. Como tu já tem, que você é um dos responsáveis também por isso, tem um livro. Jorge, eu trouxe para você, se você puder disponibilizar para quem quiser ver, isso aqui foi um livro. Pessoal, eu peço, mas se algum de vocês quiser, eu tenho isso em PDFs que eu mando para vocês, porque isso aí eu mandei fazer em 2015. E foi uma história que eu estava dizendo para o Abraão, acho que estava dizendo para ti também. Quando eu entrei no mestrado, eu jurava que eu sabia o que era ciência. E quando eu saí, eu descobri que eu não sei o que é ciência. Nem o cientista sabe, nem o cientista. Eu não sei. Quando eu estava... Aí eu cheguei e estava dizendo para o Abraão, quando eu terminei para junto, eu disse, rapaz, pessoal, eu vou dizer, eu entrei sabendo o que era ciência, eu estou saindo sem saber o que é. Você sabe qual é a melhor definição de ciência? Não. Uma boa definição. Não, mas o que você está falando faz todo sentido. Não é para saber, não. Ciência é a atividade que o cientista faz. Tá isso o vídeo. Aí eu fui a campo, atrás de pesquisar características de comportamento empreendedor do pessoal. Fui para 515 pesquisando o povo. Idade, atividade, sexo, esse negócio todo. E justiça seja feita, o Sebrae foi muito legal comigo, porque ele pegou um grupo de ALIs, que são agentes locais de inovação. Uns rapazes, todo mundo formado, não é pouca coisa não, os meninos de alto nível, gente graduada, eles vão a campo e aplicaram isso. Aí o que foi que eu inventei? Eu digo, eu vou escrever a história das crônicas, né, que eu estava dizendo para ti. Eu inventei uma aluna não, uma jornalista que vai entrevistar um professor e para fazer perguntas sobre empreendedorismo. E esse professor vai conversar com ela numa cafeteria, né? E ela o nome dela é Amanda, o nome dela. E por que o nome dela é Amanda? Porque tem um filme do Selton Mello que fala a Mulher Invisível. E ela é o alter ego dele, né? Então tem momentos em que ele chega para ela e pergunta, fala uma coisa e ela diz, mas eu sou você. E ele não aceita, não, você não é eu. Ela é a projeção do que ele acha de perfeito. E esse professor, ele projeta a Amanda, que o nome dela é Amanda também. Amanda Barca, até sobrenome ela tem em homenagem a um Aníbal Barca que atravessou os Pirineus, e tem um momento em que fala sobre o elefante. E é muito legal porque quando você vai escrevendo, você se confunde, né? Porque tem momentos em que a Amanda faz perguntas a esse professor que incomoda profundamente. Porque o professor critica uma coisa e ela diz, sim, mas o que você está criticando é o que todo mundo fala. Rapaz, foi a melhor terapia que eu fiz na minha vida. Nunca vi um negócio desse. Porque você se esquece que é você quem está escrevendo. É muito legal. É um vício. Aí vira vício escrever. Por isso agora eu estou fazendo crônica, que vou lançar uma já, sobre caravelas e orangotangos. Vou fazer esse negócio aí. Muito doido sobre caravelas e orangotangos. Mas você conhece? Você vai falar sobre orangotangos? Porque na realidade é o seguinte, é uma analogia que eu faço, que eu digo assim, o Hernán Cortés, por exemplo, quando ele foi adentrar ali pelo México, né, o pessoal disse, eu não vou entrar, a tripulação. Aí ele tocou fogo nos barcos. E disse, não, depois vem resgatar a gente, mas nós viemos aqui para poder entrar. Então tem gente que na busca de um objetivo é capaz de queimar os barcos, todos os recursos que tem. E os orangotangos, de uma forma geral, eles, ali em Bornéu, na Sumatra, aquilo tudo, ele é um dos maiores primatas, né? Só que ele não salta de uma árvore para outra, né? E a maior parte das vezes ele fica sobre as copas daquelas árvores, até porque tem um tigre, né? E ele tem um cuidado maior, e parece que lá em cima, lá em cima ele caminha por uma média de 800 metros durante o dia para poder pegar a alimentação, a água necessária, que é da umidade que vem e tal. Só que como o orangotango ele não salta, ele caminha com todo cuidado, segurando de cipó em cipó, ele tem muita cautela em relação a isso. Então eu faço uma comparação para aquelas pessoas que pretendem montar um negócio. Se você está predisposto a queimar suas caravelas e você quer continuar caminhando como orangotango, qual é o momento certo? Porque para mim, muito mais importante do que dizer o que montar
e como montar, para mim, muito mais importante é por que você quer montar e quando é que você vai montar. Para depois o negócio, né? Que para mim é muito mais importante. Aí eu falo sobre essa analogia entre caravelas e orangotangos. Sobre caravelas e orangotangos. Vou lhe instigar a ler ou ouvir talvez a maior autoridade em orangotangos mundial, né? Que é incrível. Um escritor, é um professor de Stanford chamado Robert Sapolsky. É incrível as histórias de orangotango. Eu aprendi muito sobre orangotango lendo Sapolsky e assistindo. Ele tem alguns programas. Dizem que eles usam ferramenta como ninguém, né? É incrível. Ele é uma espécie, na verdade, hoje ele é muito interessante para quem pensa sobre o ser humano, sobre grupos, sobre agrupamentos. E isso aqui, no fundo, é um agrupamento. Legal. E ele carrega, ele é um biólogo, como é que ele chama? Obviamente ele é biólogo, mas tem um termozinho da geração nova. Mas é muito bom o Sapolsky. Fica para você. Legal. Você mencionou, eu me lembrei dele. Eu vi Tem um livro chamado Behave. Behave? Que é muito conhecido. Enfim, é um cara imperdível. Vale a pena. Legal. Bom, então dentro desse contexto, aí ela faz uma série de perguntas para ele vai respondendo, só que eu mudei de opinião de 2015 para cá, tu acredita? Mudei. Tem uma coisa que eu mudei. Tem um capítulo que ela pergunta para ele, e é engraçado que eu consigo não me ver mais nem nela, nem nele, né? Ela sou eu e ele. Olha, eu sou eles dois, né? Mas eu não consigo mais. É uma lombra muito legal. Porque você não consegue mais se ver. São duas pessoas que não são você mais, né? E ela fala sobre intraempreendedorismo. E ele não aceita intraempreendedorismo. Ele não aceita isso. Isso não existe. Isso é uma bobagem. Isso é um termo que criaram. Isso é... E ela, por que não é? Porque a essência do empreendedorismo está na independência, em buscar autonomia em relação à norma e controle dos outros. O empreendedor ele não quer receber ordem de ninguém, ele quer ser o dono da vida dele. Ele não aceita isso de nada. Ele não gosta de trabalhar com muita gente, ele gosta de muita gente, ou seja, receber muita informação. Ele gosta de chegar e ele diz, a palavra final é dele. E aí eu começo a dizer o seguinte, enquanto eles estão em ambientes iguais, mas em realidades diferentes. E aí ele diz assim, por exemplo, você vê um motociclista e um ciclista. Ambos estão no mesmo ambiente, tá? Mas as realidades são diferentes, porque exigem competências diferentes do ciclista e do motociclista, embora estejam no mesmo ambiente, mas são competências completamente diferentes. Dos mergulhadores, o de snorkel e o de tanque, né? Eles estão no mesmo ambiente, mas as realidades são completamente diferentes. A questão é que as pessoas acham que por estarem nos mesmos ambientes, eles podem ser, e não. São diferentes. Eu não posso chamar todo mundo de craque. Aí vem a história que a gente gosta de conversar. Se eu disser que Rivelino, Zico, Sócrates são craques, se eu disser Vina, não sei o que e tal, e chamar de craque, peraí, eu tenho que identificar, né? E aí eu criticava isso demais. Eu achava que empreendedorismo era dourar a pílula, para poder dar parabéns, você... Aí depois foi que eu me toquei, mas peraí, eu tô fazendo uma bobagem, porque a essência do empreender não é na independência, a essência do empreender está no inovar. Então, se eu tenho profissionais que estão trabalhando numa empresa e eles inovam, eu posso chamar que eles são protagonistas de soluções inovadoras. É empreendedorismo isso. Isso é empreendedorismo. E aí eu critico o empreendedorismo. E hoje, se você chegar para mim e perguntar que a inovação é a base do empreender e não a vontade de ser independente. Entendeu? Vale até para o empreendedor público, né? Pronto. Então isso para mim ficou muito claro, né? E aí hoje eu olho e digo assim, puxa vida, que legal eu ter mudado. Né? Então aí depois vem a minha outra percepção de vida. Então ela vai perguntando... Diz, Abraão. Não. Ela vai perguntando um bocado de coisa e ele vai falando. E no final ele justifica quais são as características que ele encontrou. E lá atrás é só estatística. Aí é a pesquisa todinha, em cima de idade, de tudo e tal. O laboratório fazendo a análise para mim, de estatística e matemática aplicada. Aí eu faço a análise fatorial, junto tudo e acabei descobrindo, né? Jogo tudo num balseiro, cada qual no seu cantinho. Né? E aí então... Rapaz, é para tu ver como é a minha cabeça só funciona por analogia. Tu falou que eu disse, tu usa muito do storytelling, né?
Não é isso. É que eu não sei fazer outra coisa se não for ouvindo a história. Se não tiver a história para mim, eu não consigo entender. Esse negócio, por exemplo, da estatística, tem um negócio chamado Varimax, Audimax. É um esquema que tem para você ver se realmente, quando a análise fatorial eles se agrupam, se realmente está... E eu não entendi esse negócio. Aí foi que eu saquei que é o seguinte, presta atenção, eu acho que todos vocês sabem o que é isso. Eu vou só comentar a minha cabeça como é que funciona. Pega um aquário. Estou olhando aqui o aquário. Não estou olhando o aquário? Legal. Aí estou vendo peixe, um outro peixe aqui, tipos de peixe, né? Aí eu digo, esses aqui estão tudo agrupados aqui, esses aqui estão tudo agrupados aqui, esses aqui estão tudo agrupados aqui. Legal, legal. Só que quando eu olho em cima do aquário, eles não estão tudo agrupados. Um está bem aqui, outro está bem acolá, um está bem aqui, um está tudo acolá. Mas quando eu olho na perspectiva do aquário aqui, né, estão tudo aqui. Só que quando eu olho por cima, tem um grupinho que está aqui, tem um que está mais separado e tal. Então, eu adoro isso. Depois que eu saquei, eu digo, agora é que eu entendi. A percepção que eu estou tendo aqui é que está todo mundo junto, mas só que um está lá no meio e está mais distante. Por que esse está mais distante? E a danada da estatística pega. Esses caras são fera, viu? Eu sou péssimo nisso, mas eu acho lindo quem entende isso. Não é sensacional um negócio desse? Os caras conseguem colocar as perguntas certas, isso é genial. E a primeira característica que eu peguei foi essa daqui, A percepção ante a oportunidade de negócio. O empreendedor, o intraempreendedor, o protagonista de soluções inovadoras, ele é uma pessoa... eu estou conseguindo fazer tudo isso para não fazer o exercício, tu acredita? Tu acredita no negócio? Porque eu vim para fazer 2 exercícios. Aí eu digo, vala-me Deus, com 5 não vai dar, então eu vou ter que fazer o Somebody Love. Se deixar até às 10 eu vou enrolando, aqui tem bulampo para uns 30 ajuda ainda. O que é essa percepção ante a oportunidade de negócio? Rapaz, é impressionante. Tem gente que vê o negócio. Ele olha e diz, pum, percebi. E tem uns que tu viu o quê? Tu não tá vendo não, para um negócio desse? Isso aqui é o céu. Olha, só antes de... Não sei nem qual é o próximo slide. Sei. Para vocês terem ideia do que é percepção, pode ser uma bobagem, mas eu não sei se fica em Horizonte ou Pacajus. Mas essa história é real. Um rapaz ia passando por lá e viu um terreno todo limpinho, com cercado lindo, cercado novo. Aí ele olhou, viu tudo, tal. De quem é esse terreno? O cabo disse, não, é de fulano de tal. Aí ele chegou e disse assim, me diz uma coisa, e esse terreno o cabo não aluga, não? Alugar? Eu quero alugar esse terreno por uns 4 meses. Aí o cabo, não sei não, vamos conversar com ele. Bom, chegou lá, doutor, fulano, eu quero alugar aquele seu terreno. Alugar? Não, meu filho, aqui ninguém aluga nada não, aqui a gente vende. Não, me aluga por 4 meses, quanto é que o senhor quer nos 4 meses? Aí o cabo, rapaz, você quer fazer o que lá em 4 meses? Aí o rapaz explicou. Aí o dono do terreno olhou e disse, rapaz, nessas condições eu lhe alugo. Pois tá bom, 4 meses, 4 meses. Só foi o que o rapaz fez. O cercado era bem novinho. Ele pegou um bocado de papelão, velho, papelão. Aí ele saiu colocando o papelão entre um arame e outro, assim, em zigue-zague. Aí foi colocando. Aí fez um tapume de papelão. Tapume. Fechou. Aí lá dentro ele colocou uns 4, 5, 6 banheiros químicos, botou um balcão, botou um terreiro de terra batida, um palco desta altura, puxou uma linha trifásica e inventou o forró do papelão. Presta atenção. Durante 4 meses, o povo ia para o forró do papelão para poder dançar forró no terreno batido. Com uma mulher com uma bacia na mão, jogando água no terreiro para diminuir a poeira. Presta atenção. Forró pé de serra, trazendo uma tradição. Olha a memória afetiva. Ele trouxe uma coisa pé de serra para poder colocar, para poder resgatar isso daí. Durante 4 meses ele sentiu, isso aqui dá dia, depois de 4 meses não dá mais não que pega. Olha, de gente no forró do papelão. Olha para um terreno desse e toma uma iniciativa. E tem gente que todo dia passa em frente a um canto e diz, olha mulher, isso aqui dá uma sorveteria show esse ponto. Aí depois de 1 mês, aí, isso é uma sorveteria aqui, dava muito bem. 3 meses, mulher, eu tenho certeza, 4 meses, olha, botar na sorveteria lotada, eu não disse que dava certo? Tem gente que é desse jeito. Ele olha, ele vislumbra, mas não bota. E aí, nessa história de percepção ante oportunidade de negócio, eu trago um caso para vocês da gráfica cearense, que foi dos formulários contínuos ao universo das embalagens.
Pessoal, sem exagero. Eu só tenho mais 20 minutos, né? Tu vai ficar só até as 5? Pode ficar à vontade. Oh, rapaz, chega a me dar uma dor no coração. Presta atenção. O que era a gráfica cearense? A gráfica cearense ela era especializada em desenvolvimento de formulários contínuos, formulários que eram em rolo. Toda a nota fiscal, Coca-Cola, Brahma, tudo que vinha era em formulário contínuo. Tudo era. E o Mozart era o maior rei do formulário contínuo aqui na gráfica cearense. Quando eu trabalhei com ele, prestando serviço com ele, nós tínhamos em Fortaleza, nós tínhamos no Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, 4. E o Mozart rasgando. Foi o que aconteceu? Mozart, só avisar para você que não vai ter mais formulário contínuo não, viu? Agora vai ser tudo cupom fiscal. E vem tudo direto interligado com a internet, com tudo e tal. E o Mozart agora lascou, acabou minha vida. A gráfica dele era bem aqui na Solon Pinheiro. Ele morava lá no Eusébio. Lá do Eusébio ele comprou um terreno e jogou a gráfica cearense lá. Só que ele ia fazer o que agora? Ele começou a pensar. O filho dele, o Mozart Júnior, gente muito boa, chegou e disse assim, papai, vamos trabalhar com revistas qualificadas e tal, não sei o quê. Pessoal, eu vou resumir a história para vocês. O Mozart descobriu que a melhor coisa do mundo que ele podia fazer era trabalhar com embalagens. As máquinas dele ajudavam na embalagem. Ele começou a perceber, por exemplo, que lá no Cariri estavam começando a jogar as fábricas de calçados, era muito mais vantagem colocar caixa de sapato para vender lá do que outra coisa. E outra coisa, a indústria farmacêutica começou a trabalhar também lá no Cariri. E aí ele percebeu que com isso não dava certo colocar a caixa para perfume, que é muito cara. Mas caixa para remédio é tranquilo. Caixa para sapato é tranquilo. Quando foi agora, há 3 meses, não, 2 meses, lá na Unicet, a Unicet foi vendida, né? Todo o grupo, a Unicet foi vendido, o 7 de setembro foi vendido. E tinha um curso lá, que é o Rafael está coordenando, que é o de liderança, não sei o que e tal. Aí a primeira disciplina foi a minha. Aí ele me chamou e tal. Quem estava lá? O Mozart. Aí eu fui que o Mozart trouxe. Fredinho, a arrumação agora. Rapaz, eles estão produzindo caixas na penitenciária. Os melhores, os menos complicados, esses profissionais, né? Esses profissionais não, esses senhores lá que estão cumprindo pena, tem um galpão gigantesco e esse pessoal agora está fazendo sacolas e tal, laço, trabalham com tesoura, trabalham com martelo, trabalham com material cortante, mas eles estão lá produzindo. Olha a percepção de negócio. Fred, a gente gasta 1/3 do valor que a gente gasta com um profissional nosso e estamos ajudando a reintegração, a ressocialização desse pessoal. Ganha ele, ganho eu, ganha o Estado, ganha todo mundo, com um tipo de embalagem. Não são todas, mas as mais simples, as mais primárias, eles estão utilizando dessa fonte de trabalho. É percepção, onde é que o negócio está. Ele vai lá e coloca, com um investimento pequeno que ele colocou lá dentro. Fica claro esse exemplo para vocês? Olha outra coisa que nós encontramos. Predisposição à iniciativa. Porque tem empreendedor que ele percebe a oportunidade de negócio, mas ele faz? Não. Eita. Depois. E tem uns que sofrem de parálise. Porque tem a paralisia, mas tem a parálise. A parálise é a paralisia por análise. Ele fica o tempo todinho, ainda, não sei se é o momento ainda, vamos pegar mais informação, essa guerra aí da Ucrânia, essa guerra aí da Rússia, ninguém sabe no que é que isso vai dar, daqui a 2 meses ninguém sabe como é que é isso, candidato B, candidato C, quem disse que é, eu não sei como vai, como não vai ser, vai se acabar é tudo, vai pegar fogo ao mundo todo, não vai ter mais segurança em canto nenhum e tal. E tem uns que já estão dizendo, o que é que eu vou fazer se pegar fogo ou não pegar fogo? Porque já tem uns que se pegar fogo eu já vou botar uma empresa de extintor de incêndio. Cada um inventa uma coisa para poder ganhar dinheiro. E tem uns que não funciona não. E aí eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo meu chamado Sérgio Ricardo, ele é dono de uma floricultura chamada Xiripatola. O Sérgio Ricardo é agrônomo. E aconteceu com ele um fato que envolve um conceito chamado antifragilidade. Vocês conhecem, né, o conceito de antifragilidade? Já ouviram falar? Mas é sensacional, sensacional. Não? Show, esse é show. Esse é de babá mesmo. Rapaz, o caso dele é o seguinte, ele era contratado pela Prefeitura de Fortaleza e pelo grupo M. Dias Branco para poder aguar uns canteiros que tinha ali na Guanambi, aquela praça
que é em homenagem ao pai, né, ao Manuel Dias Branco. Caiu um temporal em Fortaleza, daquele de você andar com água pelo meio da canela. Só que na previsão de irrigar, de aguar, ele contratava uma empresa terceirizada que fazia isso com caminhão-tanque. 2 palmos d'água e estava a empresa contratada jogando água nos canteiros. Um cidadão de um prédio pegou, filmou e disse: é a prefeitura gastando nosso dinheiro? Como é que está gastando? Plena chuva e ela rasgando dinheiro desse jeito. Rapaz, foi uma confusão. Só que o Sérgio Ricardo, como tinha terceirizado essa situação, ele chegou e disse assim: agora complicou o meio de campo. Rapaz, terceirizado, como é que tu faz uma burrada dessa? E o cabo: doutor, nós estamos aqui para cumprir ordem. Está aqui no plano, o plano era para rogar água ali. Tome água. E o Sérgio não viu isso. Vamos terminar a conversa. Ele perdeu o contrato com a prefeitura e perdeu o contrato com o M. Dias Branco. Porque ele disse: você é um irresponsável, está gastando dinheiro quando é que não precisa. Esse homem quase se lasca. O que foi que ele fez? Fred, minha vida se acabou, porque mais de 70% do que eu tinha... Ele é responsável pelo aquele Aquiraz Riviera. Não tem um negócio que é bonito, que é danado lá? Tudo aquilo lá, Aquiraz Riviera, é dele. Só ficou o Aquiraz Riviera. Eu tinha que diminuir a minha quantidade de gente que trabalhar, porque perdi os outros 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando ele disse: vou partir para uma outra. Pessoal, o que é predisposição à iniciativa? Existe uma coisa chamada antifragilidade e resiliência. E aí eu vou voltar aqui. Eu acho lindo esse negócio. Antifragilidade não se opõe ao frágil. O que se opõe ao frágil é o robusto. Se eu pego um copo de cristal e eu jogo dessa altura aqui, quando ele bater aqui no chão, ele vai quebrar, porque ele é frágil. Se eu pegar um paralelepípedo daqui e eu soltar, ele vai bater aqui, ele é capaz de rasgar esse carpete, mas ele não quebra. Não é porque ele é antifrágil, é porque ele é robusto. O que é a antifragilidade? A antifragilidade é quando você quebra, mas você é capaz de remendar tudo de novo, ou aquele problema que aconteceu, você faz dimensionar e você fica mais forte. Ele é diferente da resiliência. A resiliência que está em moda, nós precisamos de uma equipe resiliente, porque uma equipe resiliente ela é capaz de superar. O bambu entorta, mas ele enverga, mas ele volta para o mesmo canto. O antifrágil ele não volta para o mesmo canto. O antifrágil ele volta mais forte. O que é que acontece? Qual a diferença da antifragilidade para a resiliência? Enquanto na resiliência o indivíduo continua apesar das adversidades, na antifragilidade o indivíduo evolui em virtude das adversidades. Na antifragilidade, por exemplo, aqui ele chama de resiliência. Aliás, ali é a resiliência. Aqui ele chama de antifragilidade. Aqui é quando o Hércules enfrenta a hidra de hérnia. Hérnia? Acho que é hérnia, né? Não, hérnia de disco não é, hérnia. Não sei. Que ele corta o pescoço dela e corta um, nasce 2. Ele corta mais outro. Não é hidra, não? Hidra de... Hidra não, é hidra de... pronto, nós estamos no caminho. Mas a gente sabe quem é, nós sabemos o que nós estamos falando. Nessa contextualização, a antifragilidade é que ele dá pancada. O que é a resiliência? Volta uma cabeça. A antifragilidade vem 2. Eu, particularmente, acho, nas minhas elocubrações, que todo doido elocubruca, né? Faz as suas elocubrações. O mais bonito é aquele vaso chinês, japonês, que quando ele cai ao chão, você pega e você emenda e ele tem uma história, né? Ele tem até um valor maior. Ali tem uma história que foi quebrada e você pega todos os cacos e você junta colar, às vezes com uma liga de ouro, prata, cobre, como for. Eu acho que, na realidade, nós somos antifrágeis. Porque da quantidade de quebras que eu já tive e das juntas que já me fizeram, se pegar um espelho e eu vou olhar para o espelho, eu sou isso aí. Tem uns pedaços maiores, tem uns pedaços menores, mas eu consigo me identificar em cada pedacinho daquele acolá. Eu sou isso, eu sou um somatório, eu sou antifrágil. Eu não sou resiliente. Quando eu levo uma pancada, eu não volto para o mesmo canto. Quando eu volto uma pancada, eu mudo.
Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Então, essa questão de ter essa predisposição à iniciativa, é mesmo na pancada você volta. Mas não volte do jeito que você era, não. Volte ainda melhor. E aí é onde eu falo também, na nossa pesquisa, da propensão ao risco ponderado. Pessoal, não é nem moderado, não, é ponderado. Porque a ponderação, ela exige uma reflexão subjetiva também. Pondera a história, pondera tudo. Só que vê que interessante. Falou em risco, é dinheiro. Se é para falar em risco, é dinheiro. Não tem dinheiro no meio, então não é risco. Não é risco, não. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um negócio? Bora. Qual é o risco que tem? Não, o risco é que nós vamos colocar um grupo, um instituto, que vai ser amparado por um pessoal acolá, e nós vamos lutar pelo bem-estar dos bem-te-vi, não, pelo passarinho lá do canto tal. Tá, se não der certo, nós vamos perder dinheiro? Não. Então, não é risco. É uma atividade que nós estamos... Não, mas tem o risco da frustração. Ó, é aí onde pega o negócio. O maior erro que se pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. Nós estamos aqui para errar mesmo. Agora você tem que medir as consequências. Se eu aguento ou não aguento. Se eu tenho antifragilidade ou não tenho. Se a pancada vem de um jeito tal que eu não me... Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem uns cabos que quebra, que parte em 3 pedaços, perde do meio, não tem como juntar mais nunca. O empreendedor não faz esse tipo de loucura, não. O empreendedor, ele calcula, ele vê, ele tem que calcular. Agora, a questão é a seguinte, ele é cheio de medo. O que é que acontece hoje? Hoje, aí pessoal, vocês me desculpam, aqui não tem não, mas está cheinho, viu? Cheinho. Nós estamos criando gerações criadas para fugir do risco. Sério. Nós estamos criando gerações preparadas para poder fugir do risco. Rapaz, é medo do inusitado, é medo do fracasso, é medo do julgamento. Medo de julgamento. Gente com medo de se expor porque tem medo de ser julgado e acharem que eu estou certo ou eu estou errado. Homem, se garanta. Você não está defendendo uma coisa que você acredita? Faça. O medo leva aonde? Mas não o medo, ele não se contrapõe à coragem, não. Eu tenho só que calcular o que é que eu quero na realidade. A grande questão, sabe qual é? É essa daqui, ó. Que não há negócio sem risco. Toda decisão empresarial é tomada em relação ao futuro, e o futuro é incerto. Só pergunta aqui, é o presente que determina o futuro ou é o futuro que determina o presente? É o presente que determina o futuro ou é o futuro que determina o presente? É tão bom, né, essas perguntas, todo mundo com sono. Vamos diga logo, para a gente ir embora, né? É o presente que determina o futuro ou é o futuro que determina o presente? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Lembra dessa propaganda? Foi tese de doutorado. Pessoal, a maior parte das pessoas que diz o presente determina o futuro, porque se eu plantar bem agora, colherei bem no futuro. Mas a realidade empreendedora não é essa, é o futuro quem determina o presente. Eu tenho que ter uma visão do que eu quero colher. É lá no futuro eu jogar papel, chegar lá aquilo que eu estou vendo. O que é que eu preciso fazer agora? E outra coisa, eu tenho que saber muito claramente a visão daquele cara que ouvia até o barulho das máquinas, porque se você quer colher laranjas e eu lhe der sementes de limão, se você não souber o que você quer, você vai plantar tudo bem direitinho. Quando chegar lá na frente, você diz, olha, eu plantei, não foi laranja, não. Não, você pegou semente de limão. Essa é que é a questão. O futuro determina o presente. Se o futuro determina o presente e o futuro é incerto, o que é que eu preciso fazer? Transformar as incertezas em probabilidades mensuráveis. É por isso que as pessoas dizem que o empreendedor corre risco calculado. Quem corre risco calculado não é o empreendedor. O empreendedor tem propensão... Vou dar aqui dizendo para vocês bem rapidinho. Imagine que você agora acabou de ganhar 60 milhões de reais. Agora, neste instante. Recebeu, está aqui, teu telefone tocou. Ei, tu sabe aquela loteria? Sei. Tu ganhou 60 milhões. 60 limpo. Tem gente que diz assim, menino, eu vou dizer um negócio para você.
com esses 60 milhões agora é que eu vou investir mesmo no laboratório do asfalto. Agora eu vou botar aquela empresa que eu queria, eu vou colocar aquela padaria, eu vou colocar aquele negócio. Outra coisa, vou fazer aquela viagem que eu quero colocar uma padaria, eu vou chamar aquele cara lá, porque eu vou formar um padeiro especial, eu vou passar 4 meses na França, aprendendo a fazer um pão diferente, outros mais 2 na Itália. Enquanto isso, já fico aqui projetando o local, comprando as coisas, contratando logo o negócio, quanto é que eu vou gastar? Quanto foi que eu botei? 40? Foi milhões? 60. Olha, já botei, eu vou gastar... Pronto, já gastei 40. Porque já está com tudo montado, já está com tudo, já está a cor mais linda do mundo, que eu vou brigar com coco bambu. Com esses 20 milhões eu vou botar 10 assim para ficar com capital de risco, para ficar com capital circulante, tudo legal. Esses 10 milhões, 5 milhões eu vou colocar lá, pronto. Eita que eu vou ganhar muito dinheiro. Aí tem outros que dizem assim, Fungado, 60? Rapaz, com 60 milhões eu não enfio mais um prego numa barra de sabão. Mas eu vou gastar meu tempo, eu vou viajar, eu vou viver bem, eu vou deixar até o doutorado. Eu lá quero conversa com nada, rapaz. Agora 60 mil eu falei, não, vou estar aqui sentado vendo o professor falando besteira, eu gravando em tempo de dormir. Te acordei, desculpa aí. Não, né? Legal. Aí dentro desse negócio todo eu vou fazer um negócio desse, que conversa é essa e tal, bacana. Ó, o empreendedor, se você teve dúvida quando eu perguntei isso, você começa a pensar se é empreendedor ou não é. Mas antes eu terminava falando isso. O que eu pergunto agora é o seguinte, não, o empreendedor não é o que vai pegar os 60 milhões e vai investir, não. O empreendedor é aquele que pega os 60 milhões, investe, daqui a 3 anos eu passo e vejo o que foi que ele fez com 60 milhões. O fato de eu ter muito e gastar muito não faz de mim nada, não. O que eu tenho que saber é se realmente é aquilo e eu transformar as incertezas em probabilidades que possam ser medidas. E, por fim, a persistência em inovar, que foi aquilo que eu comentei com vocês no nosso encontro passado, da importância do que é a inovação. Pessoal, o maior especialista de preparação. Aí, só quem entende do Capitão Jack Sparrow. Rapaz, depois de tudo isso que eu falei, porque o outro era a experimentação, e não tinha como a gente... Eram 2 experimentações, ou seja, para poder fazer esse negócio vai precisar umas 4 aulas. Mas só 4 aulas não, 4 encontros. Dizer aqui um negócio para você. Carlos, né? O Ebert. Tem tudo a ver, né? Carlos Ebert. Olha só. O Ebert, você que é especialista, no episódio 2 da trilogia legal, o Baú da Morte, o que é que acontece? O Jack Sparrow, ele pega o danado daquela bússola, e aquela bússola do Jack Sparrow, ela não aponta para o norte, não aponta para o sul. E tem horas que ele abre, ele olha aquele negócio todo e tal, bacana. Quem deu aquela bússola para ele foi Calypso. É Calixto. Eu falei Calixto, que isso não vai Calixto. Mas eu me lembrei porque eu fui contando a história. Quando tu falou Calixto, eu disse, não é Calixto, mas eu vou me lembrar já já. Esquece que lembra. Calypso deu a ele, né? Aquela bússola, ela aponta, não é para o norte. Aquela bússola aponta para o que ele mais deseja. E o que ele mais deseja é resgatar o Pérola Negra. Só há um momentozinho que ele dá uma fraquejada, que é quando ele está dentro do barco pequeno, ela roda errado, ele não consegue entender, é porque tinha uma garrafa de rum que estava atrás dele. Ele pega a garrafa de rum, aí a bússola volta para apontar onde é que está o Pérola Negra. Tem gente que está doido atrás da bússola do Jack Sparrow para poder apontar para aquilo que ele mais quer. Ótimo. Você tem uma visão clara, objetiva, fixa, não a meta, legal, bacana, show de bola. Agora, como chegar lá? É aí onde entra toda essa história que a gente comentou. Preciso ter uma visão, preciso juntar as pessoas, preciso ter um nivelamento de pensamento compartilhado, preciso criar metas mobilizadoras, acreditando que a solução está dentro de casa, embora possa contar com apoio e orientações externas, mas acreditando que está dentro de casa, para que eu possa, a partir de então, ter o comprometimento, gerado participação, gerando entendimento, consenso, e esse consenso fazendo com que os líderes possam emergir, e aí sim, aí eu crio uma liderança para instalar uma cultura da inovação. Ou seja, eu estou há 4 horas falando uma coisa que eu estou lá no começo que é resumido dessa maneira. As experimentações que nós iríamos fazer, ou poderemos fazer em outra oportunidade, caso venha, é uma onde as pessoas trabalham sinergia. Aquela história de que o somatório das partes
é maior do que o todo, né? E nessa construção, vocês seriam colocados numa realidade, e essa realidade mostrava se havia sinergia ou não. A segunda experimentação é onde vocês elencariam 3 produtos ou serviços daqui que podem ter melhorias de qualidade. E aí vem toda uma linha de dizer, rapaz, eu tenho um serviço, eu tenho um produto, eu tenho um diferencial aqui, sobre a questão do diferencial competitivo, a questão do diferencial comparativo, onde os grupos se juntam para poder dizer quais são os produtos que realmente têm vantagem comparativa ou vantagem competitiva em relação a nós. Né? E depois disso tem o tempo para poder fazer, mas a formação de times de líderes inovadores, primeiro, pede a participação na busca constante em inovar. O entendimento do que deve ser feito é fundamental, porque se eu não entender o que estou fazendo, eu não sei por que estou fazendo. O consenso e o planejamento focado em resultados mensuráveis é o principal. Não há como se gerir nada se não houver mensurabilidade. A legitimação do comprometimento organizacional se dá quando as pessoas sabem o que estão fazendo dentro daquele princípio, para, no fim, surjam espontaneamente lideranças que emergem. Líderes emergem diante de determinada situação. Dentre nós, dependendo da situação, não há um líder. Não é Jorge, não sou eu, não é nenhum de vocês, não é nenhum de nós. A situação faz com que os líderes emerjam, desde que se saiba aonde quer chegar e se tenha, de fato, o comprometimento para poder alcançar isso. Isso é um resumo geral do que pode se trabalhar para a implantação e o surgimento de líderes para implantar uma cultura inovadora. E é isso, a perseverança é a mãe da boa sorte, de acordo com Miguel de Cervantes. Perseverar é um negócio que é complicado, porque hoje em dia não falta motivo para a gente desistir no meio do caminho, não. E é muito. É muito. É muito problema político, econômico, social, tecnológico. Nós estamos quase mergulhando numa realidade de desamparo. E agora, para onde é que eu vou? Vale a pena, não vale a pena? Nunca eu imaginei que nós chegaremos aonde nós estamos chegando. A Europa chegar onde está chegando, né? O inverno está chegando aí. O inverno está chegando aí. O que é que a Rússia vai fazer com a questão do gás natural? Esse pessoal vai continuar queimando o carvão deles, carvão mineral? Fome, grãos. Outra coisa, como é que eu vou alimentar meus porcos? Como é que eu vou alimentar meus víveres, se os grãos que estão de lá não vêm? Meu Deus do céu, isso parece mentira. A Alemanha carregando no colo esse pessoal todo, e a Alemanha com os problemas que tem. A rainha cisma de morrer logo agora, para poder juntar o Reino Unido, para poder dar algum equilíbrio. Mas as antigas possessões que eles tinham estão querendo a liberdade. A confusão que está nos Estados Unidos. O Biden já disse para a Ucrânia que não vai mandar mais armamento para a Ucrânia porque chegou no limite máximo dele. O Putin está puto. Já estourou, foi uma ponte que não tinha nada a ver. Estourou aquela ponte porque bateram numa na Crimeia, ele ficou com raiva, estourou uma, está entrando em Kiev de novo, dominou uma usina nuclear. Esse homem tem o apoio da China. A China já está começando a dizer, quer saber de uma coisa, que eu vou tomar Taiwan de novo? 90% do chip do mundo que circula é tudo feito em Taiwan. Já imaginou? O balseiro que nós estamos envolvidos. Aí a América Latina implodindo. Aqui o mundo polarizado. Gente com ódio um do outro. Irmão brigando com irmão, chibata por cima de chibata, os bofetes no meio do mundo. Amizade se desfazendo, porque um gosta de A, outro gosta de B, a confusão é grande. E você vai para um lado, eu já estou com dor de cabeça. Essa noite eu sonhei com o General Mourão. Está ficando difícil minha vida. Entendeu? E ele era porteiro de uma escola. Eu digo, o que você está fazendo aqui? Não é aquele negócio. Eu não aguento mais esse corre-corre, esse negócio todo, que um esculhambou, o outro está mentindo, é isso, é aquilo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Aconteceu. E nós estamos no meio desse balseiro. Nós estamos no meio desse balseiro. Os bons vão sobreviver e vão partir na frente. A gente precisa se organizar, independente do que venha acontecer. Porque o problema já está grande, para mim já está muito grande. Tenho 2 filhos. Guilherme vai se casar agora dia 29, com 28 anos de idade. Menino, é uma alegria muito... Rapaz, como é caro o negócio de mulher.
Eu estou apavorado. Se eu tivesse uma filha mulher, ela não casava, não. Não. E esse negócio todo tal. O outro tem 19 anos. Pedro Henrique. E eu olho no nosso entorno a insegurança do que está acontecendo. Olha, eu te digo uma coisa, essa questão das facções, o pessoal está brincando. As facções estão botando polícia para correr. Siqueira, Barroso, a turma não está entrando mais não, Pirambu, Lagamar, está entrando mais não. E outra coisa, você vai para o shopping, um shopping tão cheio de pessoas, coitadas, pedintes, entraram nos shoppings. Essas facções, quando começarem a se digladiar ainda mais, o Comando Vermelho com o PCC, com a GDE, isso aqui é um hub de distribuição. Quando um começar a perder, eles vão buscar dinheiro. Eles vão buscar dinheiro aonde? Sequestro relâmpago. Ontem eu vi uma reportagem sobre São Paulo, virou um inferno. Você não pode andar no centro de São Paulo. As agressões, a olhos vistos, eles entram nos carros voando pela janela, arrancando as coisas e não reagem. E São Paulo está nessa... E olha, tudo que vem de ruim vem do Rio e de São Paulo. E nós estamos enfrentando essa realidade agora. É uma realidade. Mas, Fred, o que é que isso tem a ver com a implantação de liderança na cultura? Nada se dissocia. Nada se dissocia. Nós somos elementos políticos e estamos vivendo sobre isso. E aí, meu amigo, vamos em frente. Porque no final escapa o bom. Ou quem mais rápido se adaptar à mudança. Pelo menos é assim que o Darwin diz, né? Não precisa ser muito forte, não. Mas quem se adaptar mais rápido às mudanças vai se dar bem. E esse é o barato que tem para contar. Eu já disse que eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Se for empreendedorismo, eu estou dentro. Se é para fazer barulho, é comigo mesmo. Basta dizer, rapaz, Fred, tem agenda para o tempo tal e tal. Vocês querendo, eu fico à disposição. Ainda tinha 2 exercícios que eu estou devendo. Se um dia vocês quiserem, a gente conversa de novo. É um prazer estar aqui, você sabe disso. Tá bom? Valeu. 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 Eu acho legal. Bota aí, aumenta o som. Aumenta o som. Aumenta o som, né? Aumenta o som. Pronto, cheguei na hora. Botei na hora aqui. Fez a abertura do fechamento. Só tem isso? Só para agradecer ao professor. Agradecer formalmente ao professor Frederico, ao nosso Fred Gurgel, satisfação. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu brilhantismo e alegria. A gente ficaria aqui muitas horas, a sensação que eu tenho ouvindo o Fred contando suas histórias com bastante aderência ao tema que a gente está interessado, que é liderança, empreendedorismo. E eu acho que, de novo, traz uma camada que esse grupo ainda precisa melhorar bastante. É um grupo muito focado na compreensão, mas que precisa subir um pouco mais. Subir parece até que é para algo melhor, né? Não é necessariamente, talvez ser diferente, agir um pouco mais amplamente, para além da compreensão, que é essencial e deve ser mantida, mas para ações empreendedoras, mantendo-se a compreensão, mas agindo também na inovação. E a sua fala, tenho certeza que os garotos e professores vão estar ouvindo e vai agregar. Mexe com a gente, é importante, é para isso que a gente está tendo essa iniciativa. Então, agradecer de novo ao Abraão, a indicação do seu nome pelo Abraão /Rafa, né, pelo Rafa. E eu tenho certeza que os nossos caminhos voltarão a se cruzar. Que bom. Tá bom. Obrigado.